No ano 1659, Roma, Itália. A Senhora da Morte encararia para sempre seus fantasmas. Giulia Tofana, mulher que vendia o veneno mais mortal de todos para as esposas abusadas na capital italiana, tinha sido descoberta e seu fim estaria próximo. Mas afinal, Giulia era uma assassina ou uma heroína? Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final deste comentado, dica de livro mais flash, mais rápido, de um caso que pelo qual eu sempre tive muita curiosidade e que tem se repetido tanto no Brasil nos últimos meses, que eu fico pensando quanto que esta história que eu vou trazer aqui da mulher que envenenava maridos abusadores lá no século XVII, na Itália, ela foi uma inspiração para tantas pessoas aqui, né? A gente vai falar sobre toda a história da Giulia Tofana, mas que não se chama Giulia Tofana, ou se chama, porque é uma história muito perigosa. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente, onde a gente tenta ver uma mulher que envenenava pessoas quase como uma heroína. Então, esta história dessa mulher, que eu achava que era ficção uma época, depois eu descobri que é verdade, mas uma verdade que você não consegue construir tão bem assim, onde ela, dentro de uma realidade, se torna uma ficção, porque é uma personagem muito grande e muito cheia de nuances, quase como um Dexter, quase como um Mr. White do Breaking Bad. Ela é uma anti-heroína, uma vez que é uma mulher construída dentro de uma família de envenenadoras que tinham duas coisas. Primeiro que elas tinham um veneno muito secreto, que até hoje não se sabe qual é a receita real feita lá atrás. Eu vou trazer todas as explicaçõezinhas aqui, mas principalmente porque para você conseguir ter acesso ao veneno não bastava você ter dinheiro. Aliás, elas ganharam pouquíssimo dinheiro com o veneno. Elas escolhiam as suas clientes de acordo com as histórias que elas traziam com relação aos seus maridos abusadores. A gente tem que lembrar que isso é século XVII, isso é 1600, e também a própria data, ela é uma serpentina. Não dá para eu talhar ferro e fogo, que tudo aqui que eu vou falar é 100% correto, porque eu estou pegando de fontes de pesquisa. Se eu pegar de outras, até as datas mudam. Mas eu precisei seguir um caminho, eu vou trazer outros elementos quando se apontam também, até mesmo essa mulher morreu ou não morreu? Ela se utilizou de uma grande fake news para ela continuar viva e continuar matando outras pessoas em outros países que a gente não sabe. O que a gente tem, de fato, é que tem alguns registros dessa Aquatofana que traz o nome da primeira envenenadora e não o sobrenome da segunda. Muita mistura, mas é importante. Pegar a Aquatofana primeiro, que era uma água, era um cosmético, ela vendia num vidrinho como se fosse um sais de banho, ou se fosse quase como um floral da vida, tal, ou como uma maquiagenzinha, algum óleo, alguma coisa para se fazer, porque ela era uma mulher, quem começa tudo, que é a Teofânia de Adamo. Teofânia é a mulher que começa tudo, e provavelmente ela começa tudo em 1500 e alguma coisa, no final de 1500 e alguma coisa. Teofânia, por isso que é Tofana, Teofânia é a nascedora da Aquatofana. Essa Aquatofana, ela vai ser batizada pela filha dela mais tarde. Naquela época, não se tinham sobrenomes. Vamos pegar assim, Leonardo da Vinci, ele é Leonardo, ele é da Vinci, da cidade Vinci. Então as pessoas, elas tinham sobrenomes que eram ligados a, pelo menos assim que eu aprendi e tem aqui, não eram sobrenomes, claro, nobres, famílias e tudo mais, beleza. Mas nem todo mundo tinha sobrenome. A Teofânia, ela era uma mulher, uma cortesã, ou seja, uma prostituta, lá do final de 1500 para 1600, do final do século XVI para o século XVII, em princípio na Espanha.
Eu já li que foi na França, eu já li que ela nunca foi prostituta, que ela era uma mulher nobre. Eu acho que essa personagem ela foi sendo reconstruída ao longo de séculos, até para trazer nela mais adereços. Este livro aqui que eu recomendo é bem, assim, é um livro chamado Aquatofana, que não estou conseguindo ler aqui, é da Catherine Camp, que é uma autora americana, eu acho, ou inglesa, que ela faz um romance sobre a história, mas muito bem pesquisado. Então ela tem uma base de pesquisa real para se construir um romance ficcional baseado numa pesquisa, numa linha que ela levou. A Teofânia, então ela era, dentro, por exemplo, nesta linha de pesquisa, ela era uma cortesã. Você vai ler que a Teofânia era uma mulher nobre. Depende muito de onde você vai ter. E as próprias biografias, a própria bibliografia, ela é muito complexa. A biografia dessas personagens e as bibliografias, porque elas não tiveram historiadores. E a história dela foi sendo contada. E quem escreveu, às vezes, reorganizou uma nova história. Então, a Teofânia, em princípio, era uma cortesã na Espanha ou na França, você escolhe o país, onde ela vai ter uma filha chamada Júlia. Esta Júlia, filha dela, que ela era adorava a filha e cuidava da filha o máximo possível, que nasceu de algum cliente da mãe. A mãe cuidava dentro, inclusive, das casas de prostituição, onde ela era tratada como uma princesinha desse local onde ela encontrava os seus clientes. E ela brincava, ela teve uma vida muito boa. A Júlia, ela não foi uma prostituta como a mãe não permitiu que ela seguisse esse caminho. Dentro dessa casa de cortesãs, essa Teofânia vai conhecer o Francesco Diamo, da cidade de Amo. Ele se chamava Francesco Diamo, lá da cidade de Amo. Ele vai mudar com ela para Sicília, em Palermo, fantástica, uma ilha que tem vários filmes já. Por exemplo, você pega Poderoso Chefão, tem uma parte que passa ali na Sicília. Você tem o White Lotus, a segunda temporada inteira na Sicília. É uma ilha deslumbrante. Um dia eu vou conhecer, infelizmente ainda não conheço. E ela para lá vai. A gente não tem condições de saber se a Teofânia vai desenvolver o veneno na Sicília ou se ela vai levar para a Sicília o veneno. O fato é que quando ela chega lá na Sicília, em Palermo, ela com esse Francesco, porque ela queria dar uma vida melhor para a Júlia, para a filha dela, começa a viver uma relação abusiva, extremamente abusiva por parte desse homem. Esse homem batia nela, esse homem a violentava, mas ela se protegia demais da filha, acreditando que ela ficando à frente, o Francesco não viria em cima do seu maior bem, que era a sua filha. Ali, em Palermo, ela vai se juntar com algumas freiras, com algumas outras mulheres, para desenvolver algumas, como é que eu posso falar? Alguns tipos florais da vida, ou umas simpatias, ou umas poções do amor, mas coisas bobas, assim, tipo alfazema, com não sei o que lá. Tipo os nossos incensos, que a gente vê ali, quando você compra incenso, está ali para purificar, para não sei o que lá. Ela levava essa possibilidade de juntar aromas, juntar ingredientes e transformar aquilo numa coisa para paz, de espírito, para isso aquilo, mas também para matar. A Teofânia, ali em Palermo, ali na Sicília, ela começa já a ter suas primeiras clientes, desde mulheres, como mulher do açougueiro, que o açougueiro era tóxico, era violento, até mesmo mulheres prostitutas que eram maltratadas pelos seus clientes, onde ela desenvolveu um veneno à base arsênico, tá? Isso aí todo mundo já sabe, tá? Não sei o que lá. Inclusive, a própria Aquatofana foi pesquisada pela Daisy dos Anjos, que envenenou o bolo lá de Torres no Natal de 2024. E ela trouxe o desejo, ela pesquisou muito sobre a Aquatofana. Ela queria descobrir qual era o veneno construído pela Teofânia. É ela que é a mãe de todo o veneno.
ela não conseguiu, ela só descobriu que tinha arsênico e daí ela foi lá e fez aquelas besteiras todas. Bom, isso tem um monte de casos comentados aqui sobre essa história. A Teofânia, então, ela se utiliza desse conhecimento de ervas, de plantas, isso, aquilo, para fazer coisas do amor, para desenvolver uns guentos para alguma coisa, mas essa água que matava. E aquilo começou a ser conhecido e reconhecido pelo grupo de mulheres no boca a boca. A Teofânia vivia uma vida de uma mulher, porque o Francesco era um nobre, ele era um homem, se não da altíssima nobreza, ele tinha dinheiro, era um homem bem respeitado ali em Palermo, tinha uma bela casa, ela tinha empregados e tudo mais, ela teve uma ascensão social, onde a Júlia foi com ela. A Júlia estava crescendo e a Teofânia resolveu ensinar para a Júlia, a filha dela, o segredo daquele que vai se tornar Aqua Tofana. Segundo em alguns lugares, a própria Teofânia teria dito para a Júlia que aquilo era passado de geração para geração de mulheres. Ou seja, pode ser que a Teofânia tenha aprendido lá atrás. O que eu quero dizer com isso? Você não tem como cravar quantas foram as vítimas da Aqua Tofana. O que acontece é que em Palermo, por conta de as mulheres começaram a descobrir que existia uma outra mulher com um veneno que poderia tirar delas a dor das relações tóxicas, ela começa a ter muitas clientes. Essas clientes começam a matar os seus maridos e isso começa a chamar a atenção, porque já existia, inclusive, dentro da própria sociedade local, um desejo de saber do que morreu. Um legista já começa a se ter. E não se descobre, simplesmente homens saudáveis morriam do nada. E a própria Teofânia explicando que você não podia dar tudo de uma vez, você tinha que ir dando uma gota hoje, outra amanhã, uma no café, outra no vinho, outra não sei o que lá, porque era um tipo de veneno que ele vai... como é que fala? Ele vai aumentando a quantidade dentro do corpo, ele não vai saindo, ele vai ficando. Até que esse homem morava com um piripaque qualquer, parecia que era uma febre. Isso vai lembrar muito a Mary Ann também, uma serial killer que tem aqui no canal, um caso narrado que eu preciso voltar a fazer. Tem vários de outras mulheres que depois vão imitar a Aqua Tofana. Mas a Teofânia, em princípio, ela nunca matou por ela permitia que as outras mulheres se libertassem. A Mary Ann, por exemplo, ela mata maridos para ela ficar com os seguros de vida. A Teofânia ajudava, por isso que ela é uma anti-heroína, ela ajudava outras mulheres, porque assim ela teria sido ensinada pela sua própria família. A Teofânia, então, ela segue esse caminho e ensina para a Júlia. A Júlia, como ela já estava crescendo, ela passa a aprender como fazer a Aquatofânia, mas também a ficar às vistas daquele Francesco, aquele homem que tirou a Teofânia da prostituição e que levou ela para a casa dela, porque ela não é também muito bonita, e que maltratava ela, e que ela virou o centro da relação tóxica. Esse homem, esse Francesco, passa a olhar também para a Júlia, porque a Júlia crescia para a Teofânia para ela aprender o veneno, mas crescia também como mulher. Mudei um pouco aqui o microfone. Dá ainda um bate-bate. Gente, é uma coisa impressionante. Higienópolis é o bairro que mais tem obra. Eu tenho que gravar sempre até as 9 da manhã, por isso que às vezes eu tô com a cara inchada, eu tô com 5 da manhã gravando, e eu tenho que gravar depois das 5 da tarde, mas hoje ainda tá bate-bate. Não para esse bairro, gente. Mas vamos seguir. A Teofânia, então, ela tem a filha, que vai aprender a fazer o Aquatofana, o veneno, e tem o Francesco, o marido dela, de olho na filha dela. Essa menina, Júlia, vai passar pelo pior que existe. Ela, inclusive, ela se apaixona por um rapaz, isso dentro de um... Às vezes se romantiza a história da Júlia até para ela ser um pouco mais feliz. Eu tenho dúvidas porque o amor romântico ele só vai vir lá para o século XIX, final do século XIX. As pessoas não casavam por amor, as pessoas casavam por N motivos. Amor não era considerado, não existia romantismo. Romantismo, a fase romântica, ela vem no final do século XIX. Mas a gente pega os dias de hoje para tentar romantizar um passado, e às vezes não tem. O fato é que a Júlia será violentada pelo Francesco, pelo padrasto dela, pelo homem que seria o que tirou a mãe da prostituição. Isso vai chocar muito dentro daquela casa. E você não brinca com a filha de uma envenenadora.
A própria filha questionava por que a mãe não envenenava o Francesco para irem embora para outro lugar. A Teofânia não queria, ela se nega, tal, Teofânia. Ela se nega a fazer isso até que ela descobre que a filha dela, inclusive, está grávida. Grávida daquele abusador, daquele homem horroroso, daquele violentador. Então a Teofânia, ela vai usar o veneno contra o Francesco. E o Francesco vai morrer. Ficarão Teofânia e Júlia, com um detalhe. Já tinha a Santa Inquisição acontecendo, que é um período tenebroso da história humana, onde a Igreja Católica foi o pior dos horrores, de matar pessoas por um pseudo-deus, que não é o nosso Deus bom. A Igreja Católica, se você ler Santa Inquisição, é muito complexo de você conseguir entender a religião até hoje. Eu falo como pessoa que veio de família católica, fez colégio católico e tudo mais. E o fato que a Inquisição estava já de olho nessa história de homens morrendo. Homens estranhamente morrendo. E eles tinham seus espiões. A Teofânia, que era uma mulher muito esperta, até para ela sair, para fazer o veneno e tudo mais, ela fazia vários caminhos, ela tentava o máximo possível passar invisível. Só que a Inquisição ela é terrível e ela vai conseguir. Vai se descobrir que a Teofânia é a envenenadora que está matando. A Teofânia vai ser enforcada na praça pública, ali no meio de Palermo, ali no meio da Sicília. A Júlia, então, porque a pessoa mais famosa como a Tofana é a Júlia, que vai virar Júlia Tofana, sendo que ela não tem esse sobrenome Tofana. A Júlia, recém-moça ainda, 15 anos, grávida, ela vai fugir. Ela vai conseguir entrar num barco e fugir, porque a Sicília é uma ilha, e até mesmo ela consegue fugir da Inquisição e ela vai embora para Roma. Lá em Roma, ela vai tentar criar uma nova história, se deslocando e apagando qualquer ligação com a mãe. Mãe essa que ela adorava, mas que ela precisava para viver, sobreviver e cuidar da filha que ela adorava, também mesmo sendo filha de uma violência, ela precisava construir uma nova Júlia, sendo que, assim como a mãe cuidou, assim como a Teofânia passou para a filha a receita do veneno e a receita das outras poções, isso, aquilo, ela daria continuidade dessa história para frente e passaria também a viver como a mãe vivia, mas já em Roma. A Júlia Tofana, então, cuida, ela vai ter a filha chamada Girolana. Você vai chegar e pesquisar às vezes que a Girolana não é filha da Júlia. Seria uma enteada dela de um pseudo-casamento que ela teve. Eu não sei se as pessoas, até mesmo para não colocar que a Girolana era fruto de um estupro, eles reorganizaram a história. Eu fui, nessas pesquisas que eu tenho feito há muito tempo sobre a história, eu acredito mais nisso de fato, que eu acho que tem mais lógica dentro daquele universo. A Júlia, então, ela tem a filha dela, a Girolana, fruto do estupro que ela sofreu do padrasto esse morto, envenenado pela mãe, que morreu, a mãe enforcada lá em Palermo. Ela segue a vida, ela abre tipo um boticário da vida, assim, uma lojinha de guentos e poções, e ela ali faz uma série de coisas. A mãe já tinha um caderno que anotava todos as suas clientes, até mesmo com meio caso de contabilidade, mas para saber. E entrega esse caderno, vai com a Júlia para Roma, onde ela continua anotando os clientes. Parece que esse caderno foi encontrado quando ela foi descoberta, por isso que fala um número de 600 homens mortos. Mas esse número eu já li 500, já li 2.000, já li 4.000, já li 100. É um número, mas que ela, de fato, usou a Aquatofana para matar os homens, isso é real. E ela tinha um foco muito forte, eram homens abusadores. Ela não adiantava eu chegar e falar assim, eu quero matar meu irmão. Por quê? Porque eu não gosto dele. Não, então sai daqui. Ela tinha um propósito, o veneno dela teria esse propósito. Lá em Roma, ela vai ensinar, inclusive, para a filha a fazer a Aquatofana, e elas vão fazendo. A filha ainda faz umas coisas com tarô também, tem uma outra coisa também envolvida nisso. E ela vai seguindo esse caminho de vender o veneno, um veneno esse que era muito complexo de se pegar, porque ele não era tipo um chumbinho da vida que tinha umas características. A pessoa morria sem se entender do quê. Mas poderia ser um problema genético. O problema é que tinham muitos homens perdendo a vida e homens saudáveis, homens fortes.
Lá em Palermo ficou famoso, segundo, a morte da Teofana ficou famosa porque morreu a envenenadora, a Senhora da Morte. Ela era chamada Senhora da Morte, Senhorita da Morte. Nome esse que começam a apontar que continuava existindo em Roma. Ninguém sabia que a filha da Teofânia, lá de Palermo, tinha ido para Roma, e nem se a filha dela estivesse viva ainda, que não se sabia direito disso. Quando isso começa, existe um novo Papa que entra, que é o Papa Alexandre VII, que é um homem extremamente... assim, a Inquisição que o diga o que esse homem fez. E ele descobre que tem pessoas, homens morrendo ali por Roma. Teve o período da peste, que ele ainda achavam que era por causa da peste, mas a peste já tinha passado e os envenenamentos iam continuando. E começa a ter, inclusive, um problema que em Roma, muitas mulheres começam a querer ter, não mais matarem os maridos porque eles eram violentos, mas porque elas queriam ter um novo marido. E aí começa a ficar tudo meio fora do comum. A própria Júlia, ela começa a ser chantageada. Se você não me der para matar o marido, eu conto que você que matou o marido do outro. Então você tinha mulheres que estavam, na verdade, querendo apenas matar o marido para se tornarem viúvas e terem uma nova vida. E ela era contra isso. Ela tinha os princípios dela para a entrega do veneno. Ela não cobrava o veneno. O veneno ela dava para salvar as mulheres. Por isso que é complicado, porque é uma personagem que todo mundo vai falar assim, tá certa ela, isso que é mulher, Não é assim, gente. Não pode desejar que a morte seja o fim de um inferno. Tanto prazer para este mundo de hoje. Você não está feliz, você não é feliz, você busca os seus direitos, você pede separação, você faz boletim de ocorrência, mas assim, você sair matando como justificativa, que mundo a gente vai chegar? Então, um personagem complexo, porque eu começo a contar, ela vira anti-heroína do tipo, tem mais, vamos fazer estátuas da Júlia Tofana pelo mundo. E eu não concordo, eu acho que matar por... Quem é ela para julgar e determinar que aquela mulher que chegou para ela dizendo que ela era espancada pelo marido, ou que era abusada, ou que ela... Como é que ela sabe? Que a mulher, inclusive, não forjou uma situação toda para matar um homem que não fez nada. Ela não pode ser assim, ela não pode investigar, julgar, condenar e falar, tá aqui. Cada um chega com uma história. Até que ponto ela não é mesmo uma serial killer? E não simplesmente uma mulher que estava salvando outras mulheres. Porque quando ela começa a ser chantageada, ela entrega o veneno. Então, a régua dela da motivação para a entrega de veneno começa a mudar. Porque ela está preocupada com ela mesma. A Inquisição em Roma vai começar a ficar ainda mais frenética para descobrir quem é a mulher que agora virou a Senhora da Morte ali. E se descobre, de alguma maneira, que a filha da Teofânia, da Sicília, estava em Roma. Começam a chamar a mulher da Sicília. A Júlia, o sobrenome que é dado a ela, é Júlia a Siciliana. Nós é que depois vamos batizar ela de Júlia Tofana. Ainda se romantiza um pouco. Deixa eu fazer aqui. O microfone já melhorou, já dá para voltar assim um pouquinho melhor. Já se romantiza um pouco que a Júlia, quando a Inquisição está chegando perto, a Inquisição primeiro prende a filha, segundo uma linha de pesquisa, outra diz que a filha nunca foi presa. Tinha um grupo de mulheres que ajudavam ela a fazer o veneno, mas é que a Júlia teria fugido para um convento. E neste convento ela foi acolhida. E aí você tem várias vertentes. Com a Inquisição e o Papa muito à frente dessa perseguição para pegar essa envenenadora, ele manda entrar nesse convento, arranca essa mulher e acabou, porque não pode, mas ele manda fazer isso, e ela se entrega e fala que eu sou a Júlia a Siciliana, que depois, um dia, a história vai reescrever o nome dela como Júlia Tofana, por conta da Aqua Tofana, que ela, Júlia, passa a batizar quando ela muda para Roma e fala, é a Aqua Tofana, em homenagem à mãe dela, que chamava Teofânia. Olha que interessante. Então a Júlia se fala, eu sou a Júlia a Siciliana. Se entrega. A Júlia, a filha da Júlia e outras mulheres serão enforcadas por conta de serem as lideradas pela Senhora da Morte, que era a Júlia Tofana. Essa é uma das linhas. A outra diz que ela ficou no convento até o fim da vida dela. E ela morre e ainda se bobear, ainda fazendo veneno e entregando para outras pessoas. Outra linha de pesquisa diz que essa Júlia Siciliana Tofana teria fugido para outro país e que ninguém encontrou. E ela teria
continuado ao longo de muita vida, porque ela era nova, ainda nova para os nossos padrões, para antigamente não. A Júlia Tofana teria morrido com uns 38, 37 anos, se verdade for que ela foi enforcada em Roma. Existe uma matéria falando que hoje morreu a mulher que envenenava, mas como que eles têm certeza que é ela? Essa mulher não confessou. Pode ter sido apontada como a Júlia sem ser a Júlia. Ou essa mulher pode ter se dado a vida dela em troca da Júlia continuar viva e salvando, entre aspas, outras mulheres. Então você tem que a Júlia Tofana foi enforcada junto com a filha de Girolana, que em outras pesquisas diz que não é filha dela, é enteada. Então você tem, é uma história que você não tem uma bibliografia correta, nenhuma errada, nenhuma certa, porque você não tem nada que foi tão assim categórico. Ninguém pode bater o pé e falar que sabe a história da Júlia Tofana. Estou te contando várias vertentes que tem. E nem mesmo se ela existiu dessa maneira. É muito doido. Ela pode ser um personagem de ficção que invadiu a realidade? Pode. Mas fica estranho. Então, ela teria sido enforcada em Roma em 1659 ela teria sido enforcada, junto com a filha, Girolana, e outras duas mulheres que ajudavam ela a fazer essas poções. A outra vertente diz que ela ficou até o fim da vida dentro desse convento e de lá nunca mais saiu, ou seja, morreu mais velha. Terceira diz que ela fugiu para outro país. A quarta diz que ela foi morta, mas a filha fugiu a Girolana e continuou fazendo os venenos. E continuou passando para frente e se bobear tá até hoje alguém com essa Aqua Tofana. Então, esta história da mulher, que é uma anti-heroína e que serviu inclusive de base para uma Daisy dos Anjos, que de heroína não tem nada, porque ela queria matar a sogra dela e não conseguiu, matou um monte de gente, a sogra que ela queria não matou, ela se baseia na Aqua Tofana não pelo viés, vamos dizer assim, heróico da Aqua Tofana, mas por ser um veneno difícil de você conseguir dizer que é veneno. Não sei se nos dias de hoje, porque você usa arsênico, então no mínimo, arsênico, no mínimo você vai num exame e você acha o arsênico. Ele talvez fosse um veneno mais diluído que você conseguisse, que a pessoa percebesse menos e não sofresse tudo de uma vez, ele demorasse mais tempo. Tanto que, no caso da Daisy dos Anjos, as pessoas que comeram o bolo já morreram ou passaram mal. No caso do marido dela, quando ela deu aquele suco de manga, a mesma coisa. O sogro, a mesma coisa. Ela talvez quisesse o veneno que ela pudesse pôr uma gota hoje, uma gota amanhã, como era, de fato, a Aqua Tofana, segundo, crendo que a Aqua Tofana tenha existido e a Júlia, que virou Júlia Tofana, tenha feito de fato tudo isso que ela ficou. Esta história da maior envenenadora da história, segundo algumas fontes, ela teria matado mais de 600 homens, ou mais de 1.000, ou mais de 2.000. Se ela fazia aquele veneninho que é tão fácil pelo que é dito no livro e em outras biografias, ela pode ter matado muito, muito, muito e muito mais. Daria uma bela minissérie, Netflix te peço, faça uma minissérie da Júlia Tofana ou da Aqua Tofana, para a gente saber um pouco mais, porque com certeza para se fazer essa minissérie eles vão fazer ainda mais e mais e mais pesquisas. Essa história, você conhecia a história da envenenadora da Aqua Tofana? Me conta aqui no comentário, o que você sabe mais que eu não contei, ou o que você acha que é mais por uma vertente, outra. Você acha que ela foi ou não foi morta pela Inquisição? Você acha que a filha dela, a Girolana, se filha for, continuou passando para frente o segredo e até hoje existe essa Aqua Tofana? Quem pode dizer que sim, quem pode dizer que não? É isso. Até já, espero que vocês tenham curtido. Até já. Mais vídeo sempre, hein?